Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. Sempre uma alegria estar aqui para trazer para vocês tantas novidades, tantos vídeos, tantas informações. E hoje não é diferente, né? Hoje a gente tem um assunto bem profundo, né? Que é falar sobre como construir personagens profundos, né? Com ambientação psicológica, coisas assim que deixam os nossos personagens realmente recheados. Então vamos lá ver como fazer isso. Bom, você sabe que as pessoas são complicadas, né? No geral, todo mundo tem a sua complicação, né? E aí a gente quer escrever sobre personagens e torná-los o mais parecido da realidade, né? Mas como é que a gente vai, né? Como é que a gente aprofunda a nossa construção de personagem, né, para chegar chegar a ser parecido, chegar a ser verossímil, isto é próximo da realidade. Então, tem vários elementos que eu queria abordar nesse vídeo com você, que vão certamente te ajudar a construir personagens melhores, né, mais perto da realidade. E só para você conhecer um pouquinho, esse desenvolvimento das questões psicológicas na escrita dos personagens, isso começou, já tem registros bem antigos, mas começou a se intensificar mais ou menos lá pelo século XVIII, XIX, e nós temos, por exemplo, um grande romancista que é o Dostoiévski, que justamente é conhecido pelas suas obras tão psicológicas, né? Os seus personagens são tão profundos, né? Você consegue traçar elementos ali da psicologia, né? da psique humana, né? que é inerente a todas as pessoas no mundo inteiro. Então isso é que atrai o nosso leitor para que ele se conecte, né? Conecte com as emoções, conecte com os problemas, conecte em todos os âmbitos, né? É justamente essa questão psicológica. Tanto é que, depois de um certo tempo, até se criou um gênero chamado de romance psicológico. Então o meu intuito aqui não é abordar o romance psicológico como um gênero, mas sim o quanto a psicologia, né, e quanto ela influencia os nossos personagens em todo tipo de ficção. Então você vai poder escrever um conto, né, mas você vai pensar na questão psicológica desses personagens. Então é bastante importante. Então vamos lá. E é claro, né, não existe somente os personagens, não é somente a questão da ambientação psicológica de personagens que é a coisa mais importante. Existem outras coisas super importantes na construção de textos fictícios, né, como enredo, como ponto de vista e coisas assim. Mas eu diria que se você não tiver personagens bem construídos, você vai ter uma casca, né? Você vai ter uma casca, só uma superfície, aquele personagem fica na superfície, você não sabe o que tem lá dentro, de onde ele veio, o que aconteceu. Então isso, quando um personagem é muito, muito superficial, ele não conecta com o leitor. O leitor não cria empatia com esse personagem, então ele não vai torcer por ele, né? Ele não vai querer que ele supere os seus problemas, que ele enfrente as suas batalhas, né? Que chegue num clímax para então finalmente conquistar aquilo que ele tanto queria. Então é preciso trazer muitos outros elementos, né, para rechear esse teu personagem e deixar ele, né, a conexão, né, justamente isso que eu falava, a conexão com o leitor que vai acontecer porque o leitor consegue se enxergar ali, né? Ele consegue enxergar nesse personagem elementos humanos, né, que faz parte de cada um de nós e vai fazer parte, para o leitor vai fazer parte também, vai fazer sentido aquela leitura. E aí você vai falar para mim assim, Sandro, isso parece muito complicado, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar tantas coisas que eu nem sei o que tem lá dentro do personagem? De onde que eu vou tirar isso? Vou inventar coisas e de repente se não fizer o menor sentido aquilo tudo. Então por isso, né, eu preparei alguns elementos aqui para te ajudar nisso, né? Eu quero te ajudar
para que você escreva cada vez melhor, para que seus personagens sejam marcantes, inesquecíveis, aqueles que você fecha o livro e você, puxa, você não consegue deixar de pensar. Então vamos lá. Então, com tantas emoções, tantas situações, tantos problemas, né, que o seu personagem vai ter, como fazer isso soar de forma natural? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber diferenciar a caracterização do seu personagem da ambientação psicológica. O que é caracterização? São todas aquelas informações visíveis, né? Então, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, a cor da pele, o que ele gosta, o que ele não gosta, coisas que você consegue visualizar. São extremamente importantes, mas ainda assim não dizem o porquê o seu personagem vai fazer tal coisa, né? Qual é a motivação para fazer? E para fazer essa motivação fazer sentido, você justamente então precisa mais uma camada, né? Então a gente tem aquela camada aparente, e depois embaixo você tem mais uma camada que é justamente a camada psicológica. A camada psicológica, essa ambientação psicológica, ela vai construir justamente de onde que vem tudo o que ele é, né? Então ele vai te autorizar a mostrar por que esse personagem age dessa maneira. Então, quais são a motivação, né? O que faz com que ele haja dessa maneira, com que ele lute dessa maneira, com que ele queira atingir tais e tais objetivos. Esses elementos vão ser como blocos de construção na vida de cada personagem. Então você vai botando um bloco, você ativou uma coisa. Você vai colocando outro bloco, você ativou outra coisa. Então você tem que saber, né? Tem que mais ou menos ter uma ideia o que faz com que uma pessoa funcione, né? O que faz o teu personagem funcionar. Por isso é importante, né, saber cada uma das coisas e ter uma noção dessas consequências, né, e tudo mais, o que vai gerar. E essa construção você precisa criar de acordo com o seu personagem, né? Então, por exemplo, vamos supor que ele é um homem de negócios, né, extremamente ambicioso, extremamente concorrente, né? Procura sempre ser o primeiro e tudo mais, né? Deve ter alguma coisa ali atrás que faça com que ele seja assim. E aí nós chegamos no elemento motivação. Então, o que é que motiva essa pessoa a ser do jeito que é? Você vai ter que buscar lá atrás, vai ter que achar um motivo, né, que desencadeia essa motivação e torna isso tão forte, né, que faz com que isso talvez se sobressaia sobre todas as outras coisas. Vamos supor, né, nesse exemplo do executivo, né, que não tem nada na frente dele que ele não consiga enfrentar, coisas assim. Então, a motivação, ou ao contrário, né, a pessoa não tem motivação nenhuma, o que faz com que ela seja quase, né, apagada, totalmente apagada, que ela não tenha motivação. Então, você vai ter que trabalhar lá atrás, né, na gênese do teu personagem, da tua personagem, o que é que leva a motivar ou não motivar, né? Isso é extremamente importante. A outra coisa que você precisa prestar atenção para criar é o objetivo principal do teu personagem. Então, o que é que faz, né? O que é que ele quer alcançar em primeiro lugar? Você pode ter, por exemplo, objetivos secundários, né, terciários e assim por diante. Mas tem que ter um objetivo principal, porque é isso que vai mover a história. Então vamos pegar, por exemplo, o exemplo do executivo, né? O que ele quer alcançar? Tem alguma coisa que ele quer alcançar? Por algum motivo, né? Veja que uma coisa sustenta a outra. A motivação vai levar ao objetivo principal e ali você vai fazer toda a construção da sua história, né, seja um romance, um conto, o que for, que é alguma coisa que ele precisa alcançar. Pode ser uma coisa externa, pode ser uma coisa interna, né, não sei. Você também faz parte dessa construção se ele estiver procurando alguma realização interna. Mas é preciso ter uma mola, é como uma mola, né, a motivação e o objetivo. Ela impulsiona justamente para chegar em um objetivo estabelecido que você vai estabelecer na escrita.
E aqui vem um outro fator extremamente importante, que são as ações e reações dos seus personagens. Então, nós temos a motivação, temos o objetivo, né? E aí vai acontecer o quê? Vão acontecer os conflitos. Como o seu personagem reage a cada um desses conflitos? Ele é agressivo, ele entende, então depende da personalidade que você criou para ele. Se for uma personalidade mais humana, mais vamos supor que ele seja o mocinho da história e você quer que ele se conecte com o teu público, que o público torça por ele, então você vai criar uma personalidade que reage de uma forma positiva, né? Agora, vamos supor, quando você caracteriza o seu vilão da história, a pessoa que vai fazer o contraponto com o teu protagonista, você vai ter que botar reações negativas, talvez, né? Ou reações que vão fazer com que o personagem principal tenha que agir de outra forma para, né, em consequência daquilo. Então, é um jogo, né? Você vai jogando de um lado para o outro e assim por diante. E o teu leitor também, né? Ele tem que buscar um caminho, né? Então, você provavelmente vai ajudá-lo a seguir o caminho do teu protagonista, mas tem que agir e reagir da forma correta. Ele não pode ter uma reação completamente fora do que ele normalmente, uma pessoa com aquelas características teria, né? Então tem que prestar muita atenção nisso. E aqui a gente vem novamente na questão do passado, do que aconteceu com esse personagem, né? Que ele reage dessa maneira. Então tem que tomar um pouco cuidado, porque personalidade é uma coisa, agora a maneira que ele se comporta, né, a questão psicológica dele é outra, né, porque a personalidade às vezes aparece bastante, mas as reações, o que está por dentro dele, estão lá escondidas, né? Vão aparecer também, mas o personagem pode até, né, ele pode até mentir, pode até disfarçar e assim por diante. Então vai depender tudo como você quer levar essa história. E aqui um último conselho bastante importante. Você vai sempre fazer com que os seus personagens culpem os pais, tá? Eles vão culpar os pais. E quando você vai no psicólogo, o que é uma das coisas que você faz? Você senta lá no sofá, começa a falar da sua vida, né? E quem aparece? Ah, quando eu era criança aconteceu isso, quando eu era criança aconteceu aquilo. Então é bastante comum, né, buscar naquele passado. E a relação com seus pais, o que aconteceu, pode ter desencadeado alguma coisa. Então, não é diferente com os seus personagens. Culpe os pais, né, por qualquer coisa, e aí você vai usar essa ação, essa reação, essa personalidade também, e principalmente essa carga emocional, psicológica, para fazer um belo personagem, alguém que realmente as pessoas se conectam e conseguem acompanhar e torcem ou não, né? Depende do seu intento por ele, mas que vão gostar muito da sua história. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você já escreve ficção, você provavelmente já usa da psicologia na sua escrita e nos seus personagens. Talvez não tenha usado de uma forma tão profunda, né? Mas já utiliza. Então tem gente que se assusta às vezes, puxa, como eu vou fazer dessa forma? Ou você pode olhar as pessoas, né? Buscar dentro de você algumas coisas que você passou e você pode utilizar isso. Você pode ver em familiares, em amigos, em todos os lugares onde existem pessoas, né? Onde existe gente, como reagem. Você pode ler sobre histórias, né? O que aconteceu, né? Justamente para ver esses resultados e assim por diante. Então pesquise, fique de olho, entenda como as pessoas funcionam, isso vai te ajudar e muito. E assim, né? Aos meus amigos psicólogos, quero dizer o seguinte, que vocês são excelentes, a gente precisa de vocês. E o escritor e o psicólogo são muito parecidos, eles andam de mãos dadas, vocês sabiam disso? Pois é. Se por um lado os psicólogos, eles tentam entender o que aconteceu, né, no passado para que você melhore no presente, né, essa é a intenção,
A diferença é que o escritor faz o contrário, né? Ele cria os problemas para que apareça lá na sua escrita alguma coisa bem fundamentada e assim por diante. Então, queridos psicólogos, gosto muito de vocês, nós escritores precisamos de vocês, e vocês psicólogos também podem escrever, porque vocês já conhecem muita coisa da psique humana, então já é um passo à frente para a escrita. Então, comece a planejar os seus personagens, a construí-los da melhor forma possível. Não seja preguiçoso, né? Faça isso da melhor forma possível. Eu recebo muitos textos, né, que são textos de leitura crítica, para preparação de texto. A gente recebe aqui, leio eles e vejo, né, tem personagens que são extremamente bem construídos, alguns precisam mais um pouco, aí a gente ajuda, a gente diz, olha, teu personagem está muito parecido, às vezes tem vários, né, não se destaca, estão todos muito iguais, então construa uma base para ele, né? Pense de que forma, de onde ele veio, qual a motivação e assim por diante. Então a gente ajuda nisso aqui no Café do Escritor. Se você precisar, tem um e-mail aí embaixo, você manda o seu texto, a gente te ajuda a melhorar o seu texto. Você é o escritor, não é a gente que vai escrever. Você é o escritor e a gente pode te ajudar de diversas formas, inclusive publicando o seu livro, né? Então não deixe o seu texto parado, publique, porque dessa forma você vai ser um autor, uma autora publicado, e isso faz toda a diferença, né? Como eu sempre digo, é a transformação da pessoa através da escrita. E assim, a gente tem tudo na mão, né? É só, como eu também digo, sentar e escrever. Então, gente, agradeço muito por estarem comigo nesse vídeo, espero que tenha ajudado. Tem um cachorrinho latindo aqui que não para. Espero que tenha ajudado e a gente continua, esse assunto não se esgota, né? A questão de personagem não se esgota, tem muita coisa para falar, mas eu aguardo você num outro momento. Um grande abraço, até mais.